Então, bom dia para todos, circulantes. Mais um sábado aqui, 29 de outubro, junto com vocês, nessa jornada que eu considero fundamental a presença de vocês, né, nesse tempo que estamos vivendo, e tão importante ter esse grupo, esse círculo aí envolvido com pautas e discussões em relação à educação, em relação à nossa sociedade, em relação aos nossos projetos, em relação aos nossos sonhos. Então, sejam todas, todos e todos aqui super bem-vindos. Hoje é o dia que nós temos um momento do Em Praxis, e aí, como hoje nós temos, e aí eu quero de novo dizer bem-vindos a quem está chegando no Círculo. O Círculo é um espaço, né, institucional, como um projeto de extensão, mas que a gente aqui é que dá o contorno, a configuração, o desenho, né, que a gente quer para o círculo, nós que fomos ao longo dessa pequena jornada do círculo construindo o que é que a gente ia e como a gente ia caminhar. Então, eu fiz assim, Débora e Schleider, ver se vocês concordam, de fazer mesmo só uma breve apresentação da gente e passaria para vocês logo, porque o mais importante hoje são vocês três, na verdade, né, que o José vai participar com o Schleider também da apresentação, mas a ideia é que vocês tenham a oportunidade de conversar conosco sobre a praxis de vocês, as reflexões, o que tem feito, as experiências, né, e que isso nos alimente aqui no sábado de hoje. Então, é só por isso, como a gente tem gente chegando, e que aí sejam muito bem-vindos ao Círculo, para vocês entenderem um pouco. É claro que aí é importante que vocês estejam no processo, porque, como eu disse, a gente vai fazendo e construindo o planejamento, e as nossas ações são construídas aqui juntos, mas é um círculo muito novo, né, um grupo muito novo, que a gente começou em setembro de 2020, exatamente 19 de setembro, aniversário do Paulo Freire. Nós começamos no remoto, porque estávamos no meio da pandemia. Então, o círculo hoje, ele é assim, é esse o formato, nós não sabemos como é que vai ser daqui para diante, mas ele funciona de forma remota. A gente fez um projeto de extensão lá no começo, né, que chamava Inéditos Viáveis na Formação de Professores e Professoras, com a ideia de constituição do círculo. Então, isso foi em 2020, até 2021, a gente já fez aí um novo projeto de extensão, já denominado Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Nesse meio de caminho, a gente também fez um curso, né, que eu gosto de relembrar, porque parece que a gente já fez tanta coisa em tão pouco tempo. Então, essa é a minha sensação, pelo menos. A gente fez um curso com a ONG ABC do Glória. Eles nos procuraram para fazer um curso sobre Paulo Freire, eles queriam aprofundar no conhecimento e nos estudos de Paulo Freire, e aí nós fizemos um curso remoto, porque foi em tempo de pandemia, mas fizemos um curso com o ABC do Glória, que chamou Principiar em Freire. Fizemos em 2021 o que a gente chamou de Centenário Circulante Freiriano, que foi com várias ações, mesas redondas, atividades inúmeras dentro do tempo remoto, porque também estávamos em pandemia, mas foi um projeto, né, e aí que dentro desse projeto teve a Jornada Político-Pedagógica e Primaveril, que é uma parceria com a Unicamp, a gente já faz junto com eles há um tempo, essa jornada. E esse ano agora de 2022, eu completei aí que a gente abriu aqui, para quem não está em Uberlândia, infelizmente não tem jeito, a não ser por fotos, né, a gente não criou uma visita remota, mas a gente está com a exposição Paulo Freire Sem Mais, que está no saguão da Biblioteca do Campo Santa Mônica. Essa exposição era para ter acontecido em 2021, parte do projeto em comemoração ao centenário do Paulo Freire, mas com a pandemia não foi possível, então a gente acabou adiando o projeto, mas ele está agora, a exposição
Claro que eu sou super suspeita para falar, mas eu achei super legal a forma como elas criaram. É um coletivo de artistas, de professores e professoras artistas de Uberlândia, de várias escolas, que tem um grupo, e esse grupo foi convidado a fazer uma exposição em homenagem ao Paulo Freire. E eles criaram dispositivos de se ver, com dispositivos de ver, com canos de PVC, e ficou muito interessante a leitura que eles e elas fazem do Paulo Freire. Então, esse é o nosso caminho ao longo desses 2 anos aí de círculo. A gente aqui tem essa metodologia que a gente também foi criando aí para a gente trabalhar, né? Como é que a gente ia fazer com tanta coisa que a gente queria fazer aqui no círculo. Então, a gente tem momentos, por isso que eu digo que esse momento que nós vamos fazer hoje, em outubro, é o Em Praxis. A gente criou um momento em leitura, que é quando a gente lê Paulo Freire, e aí a gente já leu Educação como Prática da Liberdade, a gente já leu Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, né? Ao longo desses 2 anos, foram 3 leituras aqui junto, né? Que a gente fez do Paulo Freire. O Encontros, que é um momento que a gente acaba convidando pessoas, grupos que também estudam Paulo Freire, a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns desses grupos aqui, a gente convida e eles vêm bater um papo com a gente, contar as experiências, as pesquisas, os projetos. O Em Pesquisa, que é o nosso... Aí nós também estamos, né, nesse processo de construção de como é que vai ser uma pesquisa coletiva, a gente agora está nas linhas, cada um na sua linha, um pouco a partir daquilo que tem como objeto, o que estuda, onde está no projeto de vida e também no projeto de formação. Então, o Em Pesquisa é a ideia da gente terminar esse ano com a construção de um projeto de pesquisa coletivo. E o Em Formação é o que a gente fez, né, que ficou o curso com o ABC, mas é essa ideia de que a gente também pode pensar nessa relação com a comunidade a partir de demandas que vão sendo apresentadas para a gente, e que aí, no nosso caso, foi o ABC do Glória. Então, é um pouco esse o movimento do círculo. Em alguns momentos a gente está em pesquisa, em alguns momentos a gente está fazendo a leitura, e a gente se organiza a partir desses momentos que a gente tem aqui no círculo. E o Em Praxis, que é o de hoje, né, é a ideia da gente, como a compreensão de que essa é uma categoria muito importante para o Paulo Freire, a gente vai tentar dizer dela como é que a gente se conhece enquanto círculo também, porque aí são pessoas que aqui estão, né, e que a gente se vê há 2 anos, mas a gente ainda não teve a oportunidade de ouvir muitas vezes, então a gente já teve várias pessoas que tiveram conosco, a Andréia, a Clarice Carolina, contando dessa praxis e dessa reflexão sobre e com Paulo Freire. Então, hoje nós vamos ter a Débora, que eu peguei, Débora, aquilo que eu tinha, não é? Então, o livro da Débora, que é o livro das Folhas Sagradas, é claro que ela vai contar, mas e também a apresentação que você fez, que agora precisa ser atualizada, né? Você contar para a gente onde você está, mas essa é a apresentação que você fez quando o Círculo começou, né? Lá em 2020. Então, agora você vai nos atualizar da sua trajetória e contar um pouco para a gente. Então, é a Débora que estará conosco, e a Débora, gente, vou contar só isso também para quem não estava lá naquele momento do curso com o ABC do Glória. A Débora nos ensinou a fazer tintas naturais, e foi muito legal este movimento que a gente fez, porque o ABC, por mais que eles tivessem procurado a gente para aprender e conhecer Paulo Freire, eles também queriam que essa relação entre teoria e prática tivesse aproximado, né? Acho que esse é um desejo humano. A praxis, como diz o próprio Paulo Freire, faz parte da existência humana, né? Nos constitui. Então, foi muito importante a Débora para a gente nesse movimento do curso, e aí sempre ficou esse desejo de ouvi-la um pouco mais, de ter a oportunidade desse encontro no Em Praxis. E o segundo que vai falar conosco é o Schleider também,
que vai contar a trajetória dele, vai contar a sua história, mas de João Pessoa. Então, assim, talvez eu acho que eu posso dizer que é o do Círculo, é o que mais longe está de Uberlândia, Minas Gerais, né? E com muita dificuldade, ele sabe que começou a trabalhar aos sábados, então dificuldade de participar, mas resistente no sentido de estar conosco, mesmo que não seja possível no sábado, mas sempre depois, ao ver os vídeos. Então, o diálogo permanece aqui também de outras formas. Eu acho que isso, então, também tenho muita curiosidade de escutá-lo um pouco mais, de conhecer a trajetória, a história, e ter oportunidade aí, que eu acho que é o mais importante, de aprender com vocês. Dito isso, eu pensei da Débora começar, a gente fazer aí uns 20 minutos, 30 minutos para cada, e a gente poder abrir, mas é claro que aqui todos sabem que a ideia do círculo é que a gente que faz, né? Então, se vocês quiserem também aí, em algum momento, levantar e conversar, né? E levantar a mão, ou fazer alguma ponderação, pergunta, fiquem sempre bem à vontade, que esse espaço é nosso. Mais uma vez eu agradeço, Débora, Schleider, agradeço demais terem aceitado, né, a proposição da gente fazer esse diálogo aqui. José, bem-vindo, e passo para você, Débora. Obrigada, Camila. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui, e foi legal você ter colocado essa apresentação, e aí me veio à cabeça, né, um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar, né? E que bom que a gente está caminhando, e que bom que a partir desses coletivos e dessa força que um dá para o outro, né, que a gente consegue caminhar, e que a gente consegue desenvolver, e que a gente consegue trazer para o grupo novamente novas experiências, né? Vou começar me apresentando. Eu não preparei slide, porque essa semana meu computador queimou, e, enfim, muitos registros que eu tinha lá eu acabei perdendo, mas vou tentar levar sem o slide mesmo. Meu nome é Débora, né? Eu sou graduada em licenciatura em educação, graduada, na verdade, em licenciatura em educação do campo, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática aqui na UFG. Sou secretária também, atualmente, secretária-geral do projeto Afrocientista, que é gerenciado pela BPN e financiado pelo Instituto Unibanco. Integro o coletivo Negro e Negra Ciata, daqui da UFG também, né, pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão. Faço parte da equipe gestora do projeto Investiga Menina, e componho também, né, com um prazer imenso, desde o seu início, esse nosso grupo aqui maravilhoso. Eu vou começar a partir de eu vou fazer, na verdade, um processo de ida e volta. Eu tenho pensado muito nessa questão, né, como que a gente atua no presente, olhando para o passado, né? Então, eu vou sempre ficar nesse processo de ida e volta. Esses dias, eu fui aqui em Goiás, aqui no estado de Goiás, uma cidade que é conhecida também como Goiás Velho, fazer uma prova do IFG para o concurso. E aí, andando pela cidade, eu me deparei com duas frases escritas nos muros da cidade. E aí eu quis trazer, porque eu acho que vai ser um pouco o nosso sul, né, que vai caminhar essa nossa conversa e essa nossa troca de hoje. Eu vou tentar compartilhar aqui a primeira. Cadê? Chegou aí para vocês? Não, ainda Não? não. Chegou agora? Sim, agora sim. Tá. Então, uma das frases foi essa.
Existe uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. E a outra frase é essa. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se puder fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Do Ailton Krenak, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido que eu vou trazer essa conversa de hoje. E aí eu vou começar lendo, no semestre passado, aqui no mestrado, uma disciplina, foi proposto que nós fizéssemos uma carta à modernidade. E aí eu vou ler essa carta para contar um pouquinho o meu processo, né, o meu processo histórico, quem eu sou, de onde eu venho, né, de que forma que eu fui me constituindo até chegar aos dias de hoje. Eu não vou compartilhar a carta, não, eu vou ler, que vai ser bem breve. E vamos lá, então. Cara modernidade, da última vez que tive notícias de você, soube que estava bem, na verdade, na mesma. Por isso, resolvi lhe escrever. Já faz um tempo que não nos falamos, e pelo que eu me lembro, a nossa última conversa não foi muito legal. Afinal de contas, se pararmos para pensar, infelizmente, o nosso relacionamento sempre foi de abuso e imposições. Você sempre queria ser a dona da razão, lembra? Confesso que tenho pensado bastante em você nesses últimos tempos. Dias atrás, me peguei rindo sozinha, lembrando de uma situação nossa. Lembra de quando eu achava que você era uma tia? Dessas que você ouve falar, mas nunca viu? Dessas tias que vivem arrumando confusão e sempre sobra para toda a família resolver? São tantas lembranças sobre nós. Lembra na escola, quando eu estava no pré? A gente se conhecia há pouco tempo, mas você fazia questão de estar ali comigo, principalmente na hora do recreio, quando eu não era escolhida para participar de nenhum grupinho de meninas, porque eu não andava como elas, ou para participar das brincadeiras que eu queria na hora do recreio, porque eu era menina demais para brincar de um jogo que você dizia ser somente de meninos. Me lembro também da sua presença constante nos passeios de família, em noites enluaradas pelas ruas de Brasilândia, onde eu escutava histórias recheadas de machismos e preconceitos. Lembra de como vocês riam das piadas que condenavam outras pessoas porque envolviam os diversos conceitos depreciativos criados por você? Lembra também como as histórias que você me contava eram recheadas das vitórias do bem contra o mal, do certo contra o errado, do branco e do preto, e de como os mocinhos sempre venciam os bandidos? E na adolescência, então? Acho que você nunca esteve tão presente. Foi você que me estimulou a trabalhar desde cedo, lembra? Você dizia que eu não precisava estudar mais, que o emprego de shopping bastava para eu pagar algumas contas e comprar as coisas que você me fazia acreditar serem necessárias para eu ser aceita pela sociedade. Aí, quando eu entrei pela primeira vez na faculdade, você riu muito de mim. Disse que eu não conseguiria estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu bem que tentei. Estudei alguns períodos, mas depois fiquei só com o trabalho. E como eu poderia me esquecer da sua companhia e dos seus conselhos amorosos? Você sempre dizia que se eu quisesse ter um relacionamento bem-sucedido e ser bem vista pela sociedade, como era mesmo a piadinha que você fazia? Ah, lembrei. Tem que ser BBB, boy branco e com bufunfa. Sabe, modernidade, durante muito tempo eu me questionei por que você nunca gostou de mim, mesmo você estando tão próximo. É a minha ancestralidade que te incomoda? Ou seria a minha cor? Seria a classe a qual eu pertenço? Ou os orixás que eu cultuo? Às vezes, penso que é o meu jeito de falar, de me expressar, de dançar. O meu orgulho te ofende? Preciso confessar que muitas vezes tentei caminhar de mãos dadas com você, mas você nunca me aceitou. Você é egoísta demais. Você é tal qual Narciso, só enxerga o que é espelho. Vive se banhando em um poço de vaidade e egoísmo. Então, percebi que o seu mundo é pequeno demais para me caber. Hoje, te conhecendo melhor, penso que você tem medo de mim e dos meus. Por isso, menospreza a história e a filosofia dos meus ancestrais. Por isso, tenta me silenciar e me diminuir. Tenta me convencer que a minha vida só não é melhor porque eu não me esforço bastante. Lembra de quando você contou a história do Brasil e me disse que aqui era um lugar onde todas as raças conviviam bem e felizes, e eu te disse que não era assim, que isso era invenção da sua cabeça e nós brigamos feio?
Sabe, modernidade? Apesar de tudo que você fez comigo e com os meus, da crueldade que impôs e ainda nos impõe, eu tenho pena de você. Você se acha autossuficiente e, por isso, sempre vai caminhar sozinha, discriminando e negando a realidade do outro. Você nunca vai entender o que é o amor, o que é partilha, o que é troca verdadeira, qual é o verdadeiro valor e sentido das coisas. Modernidade, vamos despedindo por aqui. Confesso que sem muita saudade das histórias que vivemos e sem muita expectativa do que ainda está por vir. Na verdade, desejo cada vez menos que os nossos caminhos se cruzem, mas, caso isso aconteça, que você entenda, de uma vez por todas. Ao contrário do que você sempre me disse, eu não estou sozinha, e enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Quando eu escrevi essa carta, e que depois eu fui ler, que eu fui escrevendo, e depois eu fui ler, falei, gente, é a minha vida, né? E o que me traz até aqui, né? É o que me impulsiona a prática, né? É o que impulsiona o meu posicionamento, né? Então, eu achei interessante trazer ela hoje, porque eu acho que me representa de uma certa forma muito completa, né? E eu acho que pouparia tempo também pelo pouco tempo que a gente teve. Então, a minha prática, ela vem muito desse lugar, né? De um lugar de uma pessoa que teve experiências na infância, na educação, que naquele primeiro momento não entendia, não sabia, né, o que era, por que se passava, e que na adolescência também, né, teve os confrontos de uma forma muito, como que eu posso dizer, muito confusa, assim, né? Eu sabia que aquilo não era legal, eu sabia que eu não queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer, porque todo mundo fazia, né, de uma certa maneira, e não sabia dialogar, né, com essa realidade, né, de uma forma mais política, e aí é isso, né, esse coletivo, né, que a gente vai adentrando ao longo da vida, esses coletivos, né, essas potências que vão nos transformando, foi me levando para esse lugar, né, de crítica, né, da prática, entendendo que não adianta só ter um discurso bonito, que eu preciso ter a prática também, e não adianta ter só a prática também, eu preciso ter um discurso formado, né, eu preciso ter um entendimento que essas duas questões caminham juntas, né, então, durante muito tempo eu tive raiva de muita coisa, né, justamente por não saber lidar, né, com essas situações, né? Então, durante muito tempo eu tive conflito com os meus pais, né? Principalmente com o meu pai, né? Com pensamento machista, né? Não sabia, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que é uma coisa que vai para além só dele, né? Não é uma coisa que depende somente dele, né? Enfim. E é o que me traz para a educação também. Eu venho de uma família onde a minha mãe é professora, as minhas tias todas são professoras, e eu sempre tive esse exemplo da educação, né? Sempre o professor num pedestal muito reconhecido da minha parte, assim, né? Tá lá em cima, ninguém toca, ninguém mexe, respeito, tem que respeitar. Mas ao mesmo tempo também eu não queria ser professora, né? Num primeiro momento, o que você quer ser? Não quero ser professora. E aí passei pelo direito, passei pelo design gráfico, enfim. Mas é aquilo, né? O que é do homem o bicho não come, como já dizia minha avó, e aí os caminhos da vida me trouxe de volta para a educação, e aí pude aprofundar, né, nessas questões políticas, de que forma que eu posso contribuir, né, a partir da minha prática, para uma educação mais efetiva, né, e o que eu trabalho hoje em dia é uma educação antirracista, né, uma educação que vai valorizar o conhecimento tradicional, né, com o conhecimento científico, né, porque eu entendo que uma coisa não exclui a outra, acho que devem caminhar juntas, né? E aí a minha prática desde lá vem sendo nesse sentido. E aí, durante a graduação, eu, juntamente, né, com um grupo de pessoas muito queridas, fiz 2 livros. O primeiro foi o que a Camila colocou, né, que é o Ogbá Mimô, Livro das Folhas Sagradas. Esses livros eles estão disponíveis para download gratuito, depois eu posso deixar o link aqui. E o Awó, o Mistério das Cores Naturais.
que vai trazer essa questão da relação do conhecimento tradicional com as tintas naturais, né, enfim. E o Ogbah Mimoh, ele vai trazer... nós identificamos 73 espécies vegetais em 5 jardins, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessas espécies, nós elencamos, né, a questão medicinal, o nome popular, o nome científico atualizado, a questão alimentícia e a questão religiosa também. E aí, esses 2 livros, né, foram projetos desenvolvidos, eu fui petiano durante toda a minha graduação, então foram projetos desenvolvidos dentro do PET, e contou com a parceria de muitas pessoas, né, a gente não faz nada sozinho. E então, durante a graduação, eu trabalhei com esses 2 livros, né, na formação, enfim, participei de formação de professores nesse sentido, a gente levou os livros, né, para as escolas lá da região também, trabalhamos dentro da universidade também com a formação de professores, então foi um projeto que nos rendeu bons frutos nesse sentido. E aí, voltando um pouquinho ao passado de novo, né, e para tentar falar um pouquinho mais sobre essa minha prática, no livro Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, eu estou com a 29ª edição, é aquele livro mais recente, né? O Paulo, e aí, assim, eu vou contar muita história, eu vou adotar essa postura do Krenak hoje, eu vou contar muita história, porque acho que a partir das histórias, né, dessa nossa tradição da oralidade, né, que é uma tradição ancestral, é que a gente vai trazendo essa pertença, que a gente vai se colocando no mundo e vai permitindo que o mundo não morra, que as coisas não acabem, né? Na página 36 dessa minha edição, o Paulo Freire vai contar uma história também, eu vou reproduzir aqui. Acabamos de escutar, começou ele, umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo, bem ditas, umas até simples, que a gente entende fácil, outras mais complicadas, mas deu para entender as coisas mais importantes que todas elas juntas dizem. Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que eu acho que os meus companheiros concordam. Me fitou manso, mas penetrantemente, e perguntou: Doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de um de nós? Começou então a descrever a geografia precária de suas casas. A escassez de cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelavam. Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos com amanhã melhor. Da proibição que lhes era imposta de ser felizes, de ter esperança. Acompanhando seu discurso, eu adivinhava os passos seguintes, sentado como se estivesse, na verdade, me afundando na cadeira, que ia virando, na necessidade de minha imaginação e do desejo do meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por uns segundos, passeou os olhos pelo auditório inteiro, me fitou de novo e disse: Doutor, nunca fui à sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. Quantos filhos tem? É tudo menino? 5, disse eu, mas afundando ainda na cadeira. 3 meninas e 2 meninos. Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama de casa de oitão livre. Deve ter um quarto só para o senhor e sua mulher. Outro quarto grande é para 3 meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto para cada filho e filha, mas o senhor não é desse tipo, não. Tem outro quarto para os 2 meninos. Banheiro com água quente, cozinha com a linha Arno. Um quarto de empregada bem menor do que os dos filhos e no lado de fora da casa. Um jardinzinho com grama inglesa. O senhor deve ter ainda um quarto onde pode botar os livros, sua livraria de estudo. Está se vendo por sua fala que o senhor é homem de muita leitura, de boa memória. Não havia nada a acrescentar nem a retirar. Aquela era a minha casa. Um mundo diferente, espaçoso, confortável. Agora veja, doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor fez agora.
Isso tudo cansa também, mas continuou. Uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que acordar às 4 da manhã do outro dia para começar tudo de novo, na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites, não é porque a gente não ama eles, não. É porque a dureza da vida não deixa muito para escolher. Isso é saber de classe, digo eu agora. Esse discurso foi feito há cerca de 32 anos. Jamais o esqueci. Ele disse a mim: não importa que na hora em que foi feito eu não tenha percebido, muito mais do que imediatamente comunicava. Eu escolhi esse trecho porque eu tive uma passagem na minha vida também, lá em Brasilândia, na minha infância, onde a minha mãe ainda dava aula, hoje em dia aposentada, mas que um belo dia, um dos alunos dela, que era considerado o capeta da escola, né, que ninguém queria ele na turma, porque ele não parava em sala de aula, e um menino negro, pobre, né, minha mãe dava aula na escola municipal, e aí teve um dia, a gente era, em Bresilândia, a gente morava ao lado da igreja, e esse muro que dava para a igreja, ele era um muro razoavelmente baixo. E um dia eu estava brincando no quintal, e eu vejo esse aluno da minha mãe no muro, caminhando no muro e gritando a minha mãe. E aí eu fui lá dentro, chamei minha mãe, falei: mãe, tem um aluno seu chamando a senhora no muro. Aí ela chegou lá, né, perguntou o que estava acontecendo, se estava acontecendo alguma coisa, e aí ele falou: não, só vim aqui para ver a senhora. E aí minha mãe, né, e eu era pequena, era mais nova do que ele, pouca coisa. E aí ele desceu. Oi, Paulo, pode falar. Tá. Aí ele desceu e a gente foi comer pipoca, comemos pipoca, e aí minha mãe começou a contar algumas histórias, enfim. E aí minha mãe começou a perceber, e conversando com ele, e depois isso em conversas, né, nós duas, mais velhas e tal, sobre essa questão da prática, né? Ela começou a perceber, e ao conversar com ele, que ele estava passando muita dificuldade em casa. E aí ela começou a perceber que vários alunos dela também. E aí ela começou a relacionar essa dificuldade, né, do aprendizado, da concentração, com a alimentação. E aí o que ela começou a fazer em casa? Começou a dar aula de reforço, mas aí nessa aula de reforço, ela fazia um lanche, né? Aí ela fazia bolo, comprava pão, né? A gente, eu não nos considero como o Paulo Freire da história, porque eu acho que a gente ainda era menos ainda. Mas também não éramos como o relato daquele senhor, né? Nas condições que ele colocou. E aí, minha mãe começou a movimentar a escola nesse sentido, né? Para onde que essas crianças, né? Por que essas crianças não estão aprendendo? Por que a gente está achando? Qual que é a diferença? Porque tinha aquela coisa da turma boa, que é a turma A, e da turma ruim, que é a turma C, D, né? E por que essas crianças da turma C e D não estão aprendendo? Né? O que está transpassando nesse cotidiano delas que está causando isso, né? E aí, quando eu li esse trecho do livro, eu lembrei imediatamente, né, dessa história, e aí, tempos depois, eu voltei à Brasilândia, muito tempo depois. Já estava na faculdade, enfim, e lá em Brasilândia tem uma cachoeira, e aí eu fui nessa cachoeira, e com quem que eu me encontro? Com esse aluno da minha mãe. E aí ele me reconheceu imediatamente, eu não reconheci ele, ele me reconheceu imediatamente. E aí ele: você que é filho da tia Sueli, né? Aí eu falei assim: sou. Aí ele falou: eu sou fulano de tal, não sei o quê. Aí ele me relatou naquele dia, a gente ficou conversando durante horas, né? Enfim, a gente se lembrou dessas histórias e tal, e ele me relatou naquele dia que a minha mãe mudou a vida dele. E quando ele me relatou isso, eu tive a certeza que eu estou seguindo o caminho certo.
porque a gente vem nesse mundo para transformar a vida das pessoas, né? Assim como a gente deve também ser transformado. E o meio pelo qual eu busco essa transformação, né, de tanto ser transformado quanto de, né, proporcionar alguma transformação é pela educação. E é por isso que a gente batalha tanto, né? A gente batalha tanto, mesmo na precariedade, mesmo diante desse cenário horrível que a gente vive, né? A gente busca se esperançar, porque a gente sabe que a educação transforma, né? Transforma a minha vida, transforma a vida desse aluno da minha mãe, transforma a vida de muita gente, né? E eu busco transformar a educação a partir desse lugar, né? De uma educação antirracista, né? Trazendo essa realidade de que o que está posto no livro didático não é, né, a verdade que tem que ser posta, né? Não existe só essa verdade, né? Isso é um lado da história, né? Vamos conhecer um outro lado da história também, né? O diálogo que a gente busca, que eu pelo menos busco dentro da universidade, como mestranda, é justamente esse, né, de falar assim, gente, né, o conhecimento científico é maravilhoso, assim como o conhecimento tradicional. E de que forma que um pode contribuir para o outro? De que forma que isso pode ser uma troca? De que forma que isso pode chegar dentro de sala de aula? De que forma que isso pode aproximar, né, de uma educação formal e não formal, né? Como que a gente vai transformar em sala de aula? Como que a gente vai trabalhar nessa questão de formação de professores se a gente não consegue dialogar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico? Então, a minha busca, ela vem muito nesse sentido, né, de trazer, né, essa potência desses dois conhecimentos, e que um não precisa eliminar o outro para existir, né, apesar de que muita gente acredita nisso, né, e muita gente utiliza desse argumento, inferiorizando o outro, para que, né, o outro seja mais valorizado. Essa questão que a modernidade nos traz, né, da dicotomia, né, ou é bom ou é mal, né, ou é preto ou é branco, ou é certo ou é errado, ou é moderno ou é primitivo, né, e que a gente cai muitas vezes nesse conto, né, então a luta, ela vem muito nesse sentido. E aí o Paulo Freire, na página 187 desse mesmo livro, ele vai dizer o seguinte: discutir, por exemplo, com camponeses que as universidades estão comprovando alguns dos seus saberes é tarefa política de alta importância pedagógica. Discussões, assim, podem ajudar as classes populares a ganhar confiança em si ou aumentar o grau de confiança em que já se achem. Confiança em si mesmas tão indispensável à sua luta por um mundo melhor, e a cuja necessidade já fiz referências nesse texto. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem, eu pelo menos entendo, que eu tenho esse papel mais do que obrigatório de ocupar esse espaço que muitos dos meus não ocuparam, não conseguiram chegar, né? E abrir caminho para os que estão por vir. E dizer a esses que estão por vir, né, e que já estão aqui, né, mas que uma hora vão chegar à universidade, que esse lugar também é nosso, que esse lugar de fala também é nosso, né, que nós precisamos ocupar esses espaços, que nós precisamos trazer os nossos conhecimentos, trazer as nossas histórias, contar as nossas histórias a partir do nosso próprio olhar, a partir da nossa própria experiência. Então, o livro o Mistério das Cores Naturais, ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer vários relatos, né? Não só meus, mas de experiência de outros professores, de outros educadores e de graduandos também, em relação a esse conhecimento tradicional, né? Dessas experiências que nós temos, né? Seja dentro da universidade, seja fora, e que importa, né? E que precisa ser valorizado. Então, é isso, assim, né? A minha intenção é trabalhar, né? A minha intenção, né? Eu trabalho com conhecimento tradicional, né? Com os povos e comunidades tradicionais, trabalho essa questão da educação antirracista, trabalho com a temática do meio ambiente, né? Que eu acho que é urgente, que a gente tem que abordar.
em todos os contextos, né, das nossas vidas. E aí, a partir disso, né, eu busco abrir caminhos para que novas pessoas cheguem, para que novas pessoas como eu possam contar das suas experiências, possam trazer essa contribuição que é riquíssima, né, para esse conhecimento acadêmico, né, que pelo menos eu estou vivendo hoje em dia. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto as pessoas vão aí se organizando, né, Débora, eu fico pensando sempre como é que é essa relação entre toda a nossa trajetória, aquilo que nos constitui, aquilo que a gente também, eu acho que ao longo dessa trajetória se liberta, né? Porque assim, a gente também, né, na sua fala eu fiquei pensando um pouco isso, assim, como é importante a gente reconhecer as origens, porque sem reconhecê-las a gente não consegue nem transformar também aquilo que a gente também deseja, né? Enfim. Então, a sua trajetória, eu acho que mostra esse movimento daquilo que eu acho que pouca pessoa entende, ou as pessoas tentam desqualificar até muitas vezes o próprio Paulo Freire, dizendo da forma como ele usa o gerúndio, né? Que ele usa demais isso na sua escrita, mas eu acho que é por conta disso, assim, como é que a gente entende esse ser humano que é processo, que é um estar sendo mesmo nesse mundo, ele não é, né, nós não nos entendemos em nenhum momento já prontos, ou já ali, então, que eu acho que na sua fala também, na hora que você se emociona, na hora que volta, na hora que lembra da sua mãe, toca a gente, né? Assim, cada um acho que deve ter lembrado de alguma situação também vivida nesse sentido, de quem são as nossas referências, como é que essas referências se fazem presente em nós mesmas, né? Mas eu acho que o mais interessante para mim hoje de te escutar foi enxergar como é que isso também é um movimento doloroso, porque as pessoas têm a falsa ideia de que viver no coletivo, viver nessa leitura freiriana é algo que aí nós temos paz absoluta, ou então nós estamos sempre muito bem, e não é, né? Acho que a gente precisa desfazer um pouco isso, porque é um conflito diário, é uma exigência muito grande, né, em ser coerente entre os princípios e aquilo que a gente quer, é uma luta diária, e eu estou falando por conta de você mesmo, assim, sua trajetória aí, Rio de Janeiro, agora está em Goiânia, de Uberlândia, de vez em quando a Débora vem aqui em Uberlândia, viu, gente? Aí, mas como assim? É uma cidadã mesmo do mundo, aí usando outro termo que é o da andarilhagem, um pouco, como é que, né, assim, eu queria só chamar atenção para isso, porque fica parecendo assim, nossa, então as pessoas, o caminho vai se abrindo, e as pessoas vão chegando e vai dando, não é, não funciona assim, né, muito pelo contrário, quando você tem uma convicção de que são os seus princípios e como é que você quer, né, a partir desses princípios, materializá-los na sua trajetória, implica em muito esforço, em muita ousadia, em muita coragem, em muita resistência, porque você, inclusive, abre mão de um tanto de outras coisas, né? E isso, da gente entender que a hora a gente fala, nossa, valeu tudo, valeu a pena, tem hora que você fala, nossa, hoje eu acordei pensando, será que vale a pena mesmo, né? Que são as contradições humanas mesmo, não estou querendo nem supervalorizar, nem desvalorizar, é só dizer, é assim mesmo, né? O movimento é esse, o estar sendo implica isso, implica a gente também não criar essa falsa ideia de que a harmonia acontece a partir do momento que você está nessa trajetória, pelo contrário, né? Ela implica em outras coisas também. Henrique? Bom dia para nós. Primeiramente, quero dizer a Camila, muito obrigado pelo convite, pela porta aberta.
pela oportunidade de estar aqui ouvindo, conhecendo novas pessoas, e dizer que me senti contemplado demais com toda a fala da Débora, que me visualizei também nesse relato que ela fez aqui, compartilhou com a gente. E, assim, apresentar um pouquinho também de quem eu sou, e rapidamente, só para a gente saber mesmo quem somos nós, né? Eu sou biólogo, formado na UFO, também fiz mestrado em ecologia e trabalho com as comunidades tradicionais, agricultura familiar, de assentamento e reforma agrária aqui em Uberlândia, né? Então, com o relato da Débora, eu também fui visualizando vários processos que eu vivencio e o quanto isso é fundamental, né? O quanto o caos é fundamental para nos trazer essa harmonia, né? E parece que depois que a gente passa por todo esse desequilíbrio, esses desencontros, essas dificuldades, mas chega no objetivo que a gente almejava chegar, né? De alguma forma consegue até atingir outros objetivos, a gente entende que esse processo de dor, de sofrimento, de desconcerto, ele se reflete na contemplação de um trabalho desenvolvido, com as pessoas contempladas, ouvidas, e com essa cultura, né? Essa cultura que é milenar, não somos nós quem estamos criando, e parabenizo a Débora pelo trabalho, pelo olhar dela de trazer essa sabedoria popular, que eu também trabalho, eu também vivencio e aprendo muito no meu dia a dia, com as pessoas humildes, com as pessoas simples, mas são as pessoas que amam o que fazem, que estão lá não porque alguém mandou, mas porque elas decidiram estar lá. Então, me senti muito contemplado aí com o relato da Débora e parabenizo mais uma vez ela pelo trabalho feito. Obrigada, Henrique, Camila. É isso, né? A gente caminha, e quando a gente caminha, se a gente se coloca no objetivo de transformação, são esses processos mesmo, de alto e baixo, de aprender com o outro, de ter paciência para escuta, né? De saber o momento de falar. E isso, esses povos e comunidades tradicionais vêm me mostrando cada dia mais, né? Essa questão da natureza, né, de não desassociar nunca o ser humano da natureza, porque é aí que a gente se perde, né, a partir desse processo de desassociação do ser humano com a natureza, que é posto, né, pela modernidade, né, enfim, e a gente sabe os motivos, né, é a partir desse processo que a gente se perde, que a gente cria essa total desconexão com o universo, né, que a gente muitas vezes nem se reconhece como parte, né, de um planeta, né. A gente fala, vou jogar fora para onde, né? Tá tudo aqui, né? A Terra não é plana, então, assim, é um processo que é difícil, traz alegria, traz experiência, traz troca, né? E eu acho que isso faz parte da prática, né? Isso faz parte da questão do profissional crítico, né? Do educador crítico, né? Não tem um dia que eu não volte para casa ou que eu vá para a universidade pensando, e aí, né? Como é que vai ser hoje? E aí, como é que foi, né? Ou quando eu estou, né, em contato com essa questão dos povos e comunidades tradicionais, porque eu sou, né? Eu sou de religião de matriz africana, enfim, venho de uma realidade de uma família também da agricultura familiar, né? Enfim. E aí é isso, né? Essa crítica que é importante fazer, né? Mas será que hoje eu fiz a diferença? Né? De que forma que eu contribuí? De que forma que a fala do outro, né, chegou para mim? Será que eu absorvi realmente da forma como ele quis passar? Será que eu entendi esse processo? E eu acho que é isso que vai nos transformando. E aí, para finalizar a minha fala, né, e aí depois estou aberta também a mais questões se tiver, mas eu queria só ler um poema rapidinho que fala um pouco desse processo de transformação de se permitir, né, enquanto nós estamos aqui. Que o poema se chama Quero Ser Tambor, do José Craveirinha, ele é moçambicano. Tambor está velho de gritar, ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma, só tambor gritando na noite quente dos trópicos.
nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor, rebentando o silêncio amargo da Mafalala. Só tambor, velho de sentar no no batuque da minha terra. Só tambor, perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor, ecoando como a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia e noite, só tambor. Até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. Obrigada, Débora. Muito obrigada. Valeu demais. Vamos, então, agora para o slider e a gente depois volta de novo às prosas e também, se alguém mais quiser, só para a gente também ter um tempo aí tranquilo para os dois, né? Também poderem compartilhar com a gente as experiências e as reflexões. E realmente eu tenho também, enquanto o slider vai se organizando aí, eu também tenho pensado muito o quanto que é importante, né, a gente insistir nisso que alguém aqui no chat falou, Débora, que alguém, acho que foi até lá no nosso grupo, como é que você é uma contadora de histórias, o tanto que é importante a gente contar histórias e ouvir histórias, né? E aí eu acho que esse é um desafio, assim, para a gente, porque eu vejo hoje os jovens com muito pouca paciência para a escuta, para escutar essas histórias, né? Assim, parece que isso é uma coisa meio de outra geração, né? Então, como é que a gente faz? Eu fico sempre pensando nisso, assim, como professora mesmo, nas licenciaturas, como é que é importante que eles aprendam a ouvir histórias, né? Que essas histórias que são contadas mesmo por outros professores, por outras professoras, por outras gerações, né? E como o tempo da modernidade é outro, né? É o do WhatsApp, é o da informação mais rápida, é o da informação mais imagética. Como é que a gente tem que pensar isso nesse processo formativo nosso mesmo, né? Então, eu também adoro ouvir histórias, mas eu quero entender como é que a gente faz com que a gente também veja no outro essa vontade e desejo também de escutar nessas histórias as experiências que também vão nos constituindo, né? Que também vão fazendo com que a gente se perceba no mundo, né? Se identifique no mundo. Não vejo outra forma. É porque o slider está aqui, né? Você está me ouvindo? Está tudo certo aí? Estou aqui certinho. Ah, muito bem. Então, agora passo a palavra para vocês. Muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Débora. 100 vezes. Então, bom dia a todos. Para mim é com alegria também poder compartilhar, depois de ouvir a nossa companheira, ouvir um relato de experiência, e eu acredito que cada relato, cada compartilhar é alimento para as nossas vidas, principalmente no tocante, nós como educadores que estamos, como diz o próprio Freire, como seres inacabados, cada dia aprendemos mais e nos desconstruímos e construímos, e estamos nesse processo contínuo. Eu quero apresentar um pouco do meu relato. Primeiro, agradecer à professora Camila. Eu sou homem dos bastidores, não sou Lombardi,
mas fica aqui nos bastidores. Infelizmente, os sábados têm sido, alguns deles, ou grande parte de trabalho, e eu sou aquele que fui alcançado, né, por esse grupo aqui de forma remota, e continuo aqui do outro lado também de forma remota, tão distante, né, mas mesmo assim eu confesso que é minha base de sustentação. Inclusive, na época eu estava doutorando, quando eu conheci o Círculo, que não era Círculo, eu vi uma fala da professora Camila ainda no YouTube com os seus alunos, acho que era da FACED, algo do tipo assim, era uma apresentação que estava tratando e falando de Freire, e eu fiquei muito assustado, eu digo, caramba, olha só, o que é isso? E essa mulher com esse pessoal conversando, isso vai me contribuir de alguma maneira. E que contribuição foi essa que acabei estando nesse lugar, né? Então, deixa eu tentar fazer uma apresentação aqui. Eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês e espero que possa contribuir nessa fala. Eu não trouxe uma aula, tá? Acho que esse não é o intuito, mas um compartilhar de algumas telas e espero que essas telas contribuam e sirvam para nós. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, conseguimos. Ok, vamos lá. Eu coloquei essa forma de título e essa forma para falar, uma vez que nós estamos nesse lugar, acredito, de uma das grandes obras do Paulo Freire, que é o Esperançar, ou a Pedagogia da Esperança. E é baseado nessa expressão, eu coloco até dessa forma, que eu posso dizer que sou resultado de experiência, e vocês vão também entender um pouco disso. E eu queria falar dessa maneira, o Esperançar como princípio fundamental de ensino transformador, relato de experiência, uma vez que primeiro aconteceu comigo, acredito que o educador é alcançado para que o educando esteja nesse processo, nós sabemos que é uma mão de via dupla, né, e é possível acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, não essa dicotomia, nem essa forma distinta, paralela, mas nesse espaço de trabalhar e de estar dessa feita. Esse texto foi o texto que começou, ou que me alcançou, é um texto bem conhecido para todos nós, eu acredito que todos aqueles que conhecem e começam na ideia do Freire, já devem ter visto, e até uns gostam de usar como um texto, eu vou dizer assim, como um chavão, não sei a expressão que vocês usam aí, aqui a gente gosta de chamar palavras de efeito, né? Textos de efeito as pessoas usam. Mas comigo esse texto teve um sentido diferente. Esse texto começou a mudar toda uma característica e a partir dele eu consigo hoje fazer uma apresentação de quem eu sou. É o texto Freire que ele escreve dizendo: ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 16h, ninguém nasce educador marcado para ser educador, a gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Eu gosto de frisar nessa ideia de educador, que é para além daquilo que conhecemos dessa ideia do professor, principalmente dentro de um campo didático e de um campo de prática. E foi por meio desse texto que eu posso hoje começar a fazer uma apresentação de quem eu sou, né? Eu sou Schleider, um nome estranho para um sertanejo, eu sou do interior da Paraíba, eu moro hoje em João Pessoa, mas eu sou sertanejo paraibano, da cidade de Patos, né? Um homem nordestino, graças a Deus, com muito orgulho e com muito amor, tenho apreço à minha região, à minha terra, sou pai de um filho que eu amo muito, cujo nome dele é Petros, apesar que tem uma foto aí que tem um garotinho do lado, não é meu filho, aquele que está lá na PAI, mas a PAI é um outro lugar de aprendizado, essa criança que está comigo aí também, lá na PAI, eu considero um outro filho que Deus me concedeu dentro desse lugar, e também de aprendizado humanizado, ou melhor, compreender tudo aquilo que às vezes a gente faz leitura, e de fato a gente quer ver muito na teoria, e a prática ela faz um sentido diferenciado. Sou educador, né? A minha formação inicial é história, eu sou historiador como minha primeira formação, depois dela eu fiz outros cursos de graduação, por exemplo, eu fiz teologia,
eu fiz administração, eu fiz a pedagogia, onde meu coração foi alcançado, e hoje é onde eu consigo galgar. Uma vez alcançado pela pedagogia, eu gosto de dizer que nunca mais a minha vida foi a mesma, mas apesar que a pedagogia que eu fui alcançado foi uma pedagogia adiante de uma visão muito humanística, né, uma visão bem jesuítica da coisa, bem tradicional, mas mesmo assim contornou e trouxe alguns tracejos. Tive uma experiência de alguns lugares de fazer algumas especializações. Meu mestrado foi em educação e meu doutorado também foi nesse lugar da educação. Tive experiência já com o campo público, né? Já fui gestor do município, da minha cidade, também secretário executivo aqui no estado, e algumas experiências de chefias de gabinete, enfim, em vários lugares. Por que eu quero falar tudo isso e retratar? Porque até então, esse Schleider, que está nesses lugares públicos, era alguém que não tinha nada a ver com Freire, nem muito menos isso com o que nós estamos a falar aqui, de me colocar no lugar de educador, mas apenas como um professor e um professor dentro dessa característica. Atualmente, hoje, eu sou educador da Faculdade Internacional da Paraíba, FPB, do ecossistema Ânima, e trabalho dentro do NDE, do Conselho da própria instituição, enfim, dentro desses lugares e desses arranjos e rearranjos que consideramos academicamente. Eu vou chamar de meu encontro com Paulo Freire. Eu não estou falando aqui de uma conversão religiosa, apesar que eu venho de matriz cristã, né, em que utiliza, às vezes, essa terminologia, mas eu vou considerar meu encontro com Paulo Freire. E esse meu encontro com Paulo Freire não se dá na graduação, vai se dar no meu mestrado, quando eu fiz, no ano de 2010 a 2012, na Faculdade Exester, no Rio Grande do Sul, e dentro deste lugar, na disciplina de Educação Comunitária, eu pude conhecer o famoso Paulo Freire, e quem é esse Paulo Freire tão falado e tão comentado, né? Eu conheci um Paulo Freire subversivo, um Paulo Freire comunista, perigoso, um Paulo Freire destruidor da moralidade da educação, e esse era o percurso. Mas foi nesse mestrado e nesse lugar que eu pude ter uma experiência com Freire de maneira assim, que eu vou considerar um grande desastre na minha carreira profissional, para aqueles que não entendem, e para mim uma verdadeira conversão ou encontro com que eu posso dizer que hoje sou e estou como educador. Depois de 2012, eu também tenho um outro encontros com Freire, dentro de um grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em educação do campo, na Universidade Federal aqui da Paraíba, nesse lugar que eu começo a estar para o meu doutorado, e nesse lugar eu tenho grandes impactos, porque começa a confrontar toda a minha estrutura e toda a compreensão de entender desse inacabamento, né? Até então eu acreditava que já sabia de tudo e carregava uma cartilha pronta, acabada, e fui perceber que a vida não era dessa feita, e a educação muito menos estaria nesse lugar. Me debrucei dentro das leituras de suas obras e fiquei um leitor assíduo e doente das leituras. As pessoas riam de mim, quem me conhecia, porque Pedagogia do Oprimido, a primeira leitura que fiz, eu fiquei opresso. A segunda, eu fiquei pior ainda. A terceira, eu entrei numa crise. E só depois de ler 6 vezes a Pedagogia do Oprimido, eu consegui sair deste lugar. Parece cômico, mas comigo foi dessa forma. Então, cada leitura e cada encontro com os textos do Freire trouxe e apresentou para mim uma característica de transformação. Minha trajetória como educador, ela vai acontecer em alguns momentos. Em 1998, foi quando a primeira vez eu entro na sala de aula como professor de História, eu não era formado, também aí eu estava praticamente no início da minha jornada de formação.
eu termino minha graduação em 1996, eu entro na universidade, ainda de menor, tinha 16 anos, e minha mãe acrescentou um pouquinho, não, antecipou como educador um pouquinho o meu lugar de estar na escola, e eu entro mais ou menos ali entre 16 a 17 anos na universidade, e eu entrei para o curso não de História, né, mas para jornalismo, porque esse era o perfil que eu seria um jornalista. Mas eu não me encontrei nesse lugar e fiz uma mudança de curso para História, e automaticamente, um ano depois, eu já estava na sala de aula. Foi um desafio entrar na sala de aula aos 17, 18 anos, praticamente alguém que saía do ensino médio já estava na sala de aula, mas foi uma experiência, assim, que eu posso levar como um lugar de aprendizado para a minha vida inteira. 10 anos após, eu estava ingressando no ensino superior como docente, no curso de pedagogia, em uma outra instituição do qual hoje eu não faço parte, e daí eu comecei a ter experiência em outras instituições. Em 2018 para 19, especial vou colocar 19, é onde eu estou atualmente como educador, e eu considero uma virada de chave, porque a partir eu posso me colocar e me considerar como alguém que está dentro dessa esfera e como alguém que está nessa perspectiva freiriana e nessa perspectiva de estar com o Paulo Freire vivenciando esse novo formato, tá bom? Gente, dentro dessa instituição que hoje eu trabalho, chamada Ecossistema Anima, ela tem uma perspectiva nova, isso agora em 2022. Eu quero só apresentar para poder eu chegar nesse lugar de onde eu estou, né? Nós temos os pilares do nosso Ecossistema Anima, vocês estão vendo aí, são 8 pilares, e dentro desses pilares... Deixa eu só, desculpa te cortar, mas é porque nós estamos na sua primeira tela, porque não está no modo... Aí agora passou. Tá, então perdoe-me, e eu falando muito bem achando. Vocês conseguem agora pesquisar? Conseguimos, é porque não está no modo exibição, não está aparecendo para a gente aquele modo que a gente vê os slides aqui do lado esquerdo, mas está dando para a gente enxergar. Agora também não está? Então, peraí, deixa eu voltar. Eu achando que estava, gente, perdoe. Não, mas a gente vê que estava acompanhando muito bem. Vocês deviam ter reclamado. Não, a gente não tem do que reclamar, ué. Tem, sim, tem que falar. É que agora que você fez referência, é que nós falamos agora, nós não estamos vendo, mas... Tá. Então, perdoe. Deixa eu tentar fazer isso aqui. E aí, agora fica uma tela completa, cheia, ou não? Ainda não. Está aparecendo sem ser o modo de exibição. Engraçado porque parece que você clicou lá, né? Está clicado embaixo, né? Mas dá para a gente ver. Agora nós estamos na mesma tela que você, pilares do ecossistema Anima. Então, deixa eu tentar, pelo menos, já que não visualiza, deixa eu tentar deixar mais amplo. Pode ser que consiga. Enfim, fico triste, eu achei que estava dando certo, mas não está, não. Isso acontece nesses tempos. Não tem... Nada, né? Não. Tudo bem. Não Vou tentar e peço a paciência de vocês, vocês me entenderem a partir desse lugar, tá bom? Então, dentro desse ecossistema Anima, a gente trabalha dentro de todas essas esferas. Essa fala de ser educador é algo muito bem acentuado hoje, né? E a primeira coisa desse pilar é transformar o Brasil pela educação, é o que nos move. Hoje, podemos dizer, neste lugar, mas antes disso, eu lá e trabalhava em um outro formato dentro da nossa própria instituição. A nossa matriz curricular aqui do curso de Pedagogia é em formato de mandala, pelo que vocês observam aí, e esse formato de mandala, ela traz e trata e traduz dentro dessa ideia dos vários componentes curriculares que a gente chama aqui de U6, né, unidade curricular, e ela vai dialogando e intervindo a partir dele.
Agora sim eu posso dizer que são esses fundamentos que eu trabalho aqui dentro da faculdade, né? E esses fundamentos que eu vou trazer que não é diferente do que nós já conhecemos, nem é nada novo, mas de colocar em prática, isso faz assim uma grande diferença, eu posso considerar que é uma grande diferença dentro deste lugar que estou como educador. Dentro desses fundamentos, o tema gerador, a coletividade, dialogicidade, afetividade, e eu vou chamar de praxis pedagógica no seu termo, diante daquilo que é para além da sala de aula, que leva toda uma instituição a galgar. Quando eu chamo de dialogicidade, para nós aqui, para esse espaço de trabalho na sala de aula, não foi algo muito fácil de início. Trabalhar numa instituição particular, ela tem uma diferença do que uma instituição de cunho público. Você vai perguntar por quê, como e por que você afirma isso. Nós temos algumas métricas, nós temos alguns indicadores e nós temos uma maneira e perfil de como está, que ele foge um pouquinho das nossas rédeas e nós temos que seguir aquele padrão praticamente estruturado. E você quebrar um sistema e dentro do sistema você trazer metodologia que às vezes não faz parte desse sistema, isso pode gerar alguns conflitos e alguns ruídos. Mas mesmo assim, eu consigo e levo a trabalhar nessa forma e neste lugar. Então, a forma do diálogo é algo que eu acho imprescindível não trabalhar na sala de aula, né? A gente trabalha dentro do curso com algum formato de coletividade, quer seja dessa maneira das rodas de diálogo, de fazer os alunos, alunas, estarem nesse lugar aí de trabalho como um todo. Se tem um negócio que eu acompanho muito comigo é as mandalas, eu acredito muito nesse formato de trabalhar mandalas dentro dessa ideia de congruência, desse formato de aprendizagem. Tema gerador nós conhecemos dentro dos próprios escritos de Freire, por isso que eu trago essa ideia de Freire, porque eu consigo não só mergulhar, mas estar nesse lugar e acredito que a prática que estou tem que ser dentro desse lugar. Então, a gente trabalha muito nessa ideia de tema gerador e lança o tema, e a partir do tema a gente consegue discorrer, né? Inclusive, no período de pandemia, ainda o Maicon foi alguém que eu trouxe à sala de aula, mesmo de maneira remota, e foi, assim, incrível a contribuição dele nesse lugar. A conscientização, e quando nós tratamos de conscientização, aqui as pessoas riem bastante que praticamente eu sou alguém que respiro tudo do Freire e levo o Freire para todos os lugares. Então, todo lugar de fala, toda a oportunidade, eu acredito que é possível, é necessário e se deve trazer ao conhecimento dessa ideia do próprio Freire, do qual nós estamos aqui estudando diariamente. Um dos momentos mais fortes da minha vida, eu considero de prática da afetividade, foi quando uma aluna minha levou um aluno à sala de aula, isso já bem atrás, em 2000, aí eu acho que 2016, acho que isso, e eu trago um pouquinho para cá, porque foi em outro lugar, que não tinha como ela fazer prova, ela não tinha ninguém para fazer prova, né, não tinha com quem deixar. E eu perdi a paciência, eu vi que ela estava agoniada, eu disse, me dá esse menino, né, e hoje ela é um menino já que cresceu, e eu considero assim, para mim foi um desafio entender também esse lugar, de entender a sala de aula como lugar de experiência de afetos. O que eu chamo de praxis pedagógica, nós conhecemos a praxis na ideia de ação transformadora, né, que é para além do que a prática, mas uma ação que transforma, nós implantamos, eu consegui trazer para dentro da instituição a ideia da tenda Paulo Freire. Nós fizemos ela em 2019, a primeira, e de lá para cá nós tivemos outros lugares, mas com o período pandêmico ela teve que parar, e agora em 2022 nós conseguimos trazer novamente e ressignificar ou não ressuscitar, porque não estava morta, mas de ativar, acho que a palavra é essa, ativar a tenda Paulo Freire. Essa tenda Paulo Freire, assim, é um lugar de bastante diálogo, um lugar de bastante aprendizado, é um lugar, assim,
plural, diverso, é um lugar de conhecimentos diversos, e esses conhecimentos nós fazemos e trabalhamos a partir da mística, do popular e de tudo mais. Também nós trabalhamos aqui e conseguimos experimentar, e eu considero essa prática, eu consegui implantar dentro da instituição o diálogo interreligioso, né, onde a gente traz para esse espaço representantes, ou melhor, nós trazemos líderes de várias matrizes religiosas e mostrar essa ideia, e essa ideia de unidade, essa ideia de compreender que as diferenças, elas são para um melhor lugar, um lugar aí que é galgado, e aí nós temos as mais diversas religiões que podemos apontar, porque o curso também tem vários experimentos, e é até bom nós quebrarmos alguns tabus, porque, infelizmente, há uma religião que maior prevalece, e a gente encontra dificuldades de trabalhar com outras quando se trata na ideia de equidade. E quando a gente vai trabalhar também, esse ano estou com um projeto de extensão. Esse projeto de extensão, a gente está trabalhando jogos educativos com recurso ecopedagógico de ensino na educação especial. Então, alguns lugares, alguns alunos estão comigo dentro da PAI, e lá na PAI nós estamos trabalhando jogos educativos com recurso ecopedagógico também, dentro da metodologia de Paulo Freire, e também dentro dessas experiências que nós estamos tratando. Eu trouxe para vocês, vou passar para ele, que eu acho que eu já falei demais, é o José, e o José vai se apresentar, e vocês vão conhecer um pouquinho desse resultado, dessa experiência freiriana. José, agora é com você. Ok, bom dia a todos e a todas e a todes. Adorei, né? Me senti extremamente representado. Quando eu cheguei, que eu vi gente de vermelho, eu disse, não, peraí, eu vou ali botar minha camisa vermelha também, porque eu também tenho que aparecer. E estou muito feliz de estar aqui hoje pelo convite, né, do professor Schleide, que hoje é meu amigo, né, e vou falar um pouquinho para vocês, ele me deu um tempinho curto, e José é o quinto filho de uma família de 6, né, e o primeiro a chegar numa graduação e concluir, né. Minha mãe era lavadora de roupa, né, meu pai era vigilante, meu pai morreu no trabalho, e aquelas coisas todas, né. Então, a perspectiva da minha casa era que eu terminasse o ensino médio, totalmente diferente dos meus irmãos também, que não conseguiram terminar, e trabalhar, né, trabalhar até chegar o dia de morrer. E eu sempre achava que eu precisava ir além e eu não conseguia, né? Porque, como vocês viram aí na foto, eu sou disléxico e o meu processo escolar foi muito ruim, né? Porque foi me tirado várias oportunidades, porque para onde eu olhava, eu só recebia mensagens indiretas, dizia assim, você já está no ensino médio, para isso já está bom, né, para você já concluiu o ensino médio, então você já passou das expectativas, né? E eu sempre achava que eu podia ir muito mais além, mas eu não conseguia. Então, eu trago até hoje ainda algumas marcas do meu período escolar, né, que essas coisas elas vão ficando adormecidas, mas elas são muito pesadas ainda, né? São cicatrizes, quando a gente mexe, a gente volta para aquela ferida e começa a olhar de novo, né? Eu fiquei muito emocionado com a fala da Débora. Eu queria muito estar perto para dar um abraço em Débora, porque quando Débora colocou, existe uma rachadura em tudo, e é aí que a luz entra, foi exatamente aí, foi nessa rachadura que eu consegui entrar no espaço acadêmico, né, nessa instituição que Schleide trabalha hoje, e dentro dessa, quando eu entrei nesse espaço, eu me senti deslocado, porque eu estava dentro de uma perspectiva de uma escola particular, né, e aí eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, né, eu tenho que pagar para estar aqui, então eu tinha que ralar muito para estar ali, e eu dizia, mas eu não me sinto, eu não me sinto com os meus aqui dentro, mesmo estando com os meus, porque a minha realidade era de pessoas na mesma realidade financeira que a minha, mas eu não me sentia num espaço onde era que eu podia me sentir em casa, que eu podia me sentir eu de verdade, né? E aí foi quando eu comecei a me confrontar com a minha conscientização da minha classe. Eu dizia, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, aquele boicote do passado voltando,
e foi quando eu encontrei professores fantásticos, né, como Schleider, como Alba, que me despertaram, assim, coisas, assim, que nem eu imaginava que eu poderia ser, de verdade. E a gente foi criando uma afinidade muito gigante, né, e foi nessa afinidade que eu escutava deles, assim, você vai ser profissional daqui. E eu disse, não tenho, jamais eu vou ser profissional de uma instituição, sei lá, um professor universitário, nunca, 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 nunca. O que eu pensava era que eu ia para a criança no máximo, né, e aí me formei na pandemia, naquele período bem intenso, que tudo que eu sonhava que eu podia ter, porque eu demorei a entrar, eu entrei já maduro na faculdade, e eu disse, não, agora, quando eu entrei, eu vou participar de tudo, todo evento que tiver, até aniversário de boneca, se tiver na faculdade, eu vou participar. Né? E foi bem assim mesmo, eu participei de tudo que eu podia, né? Eu fui chamado para muitas coisas, eu fui diretor de cultura do DCE, da instituição, e essas coisas me provocavam muito, assim, e quando eu comecei a participar, Tilade trouxe a Tenda Paulo Freire, né, e foi na Tenda Paulo Freire que eu percebi que é possível, sim, que um José, filho de pobre, né, e pobre, seja contemplado e se sinta em casa dentro de um espaço privado, né, e foi nessa tenda que eu comecei a me debruçar e dizer, não, peraí, tem possibilidades da gente viver, da gente perceber que esses espaços, eles são destinados a qualquer pessoa, né, todas as pessoas, elas estão ali e elas merecem participar desse processo. E fui me apaixonando por isso, né, pela dislexia, eu também me debrucei muito sobre esses temas, porque eu me descobri disléxico na faculdade, né, muita coisa eu não entendia por quê, mas aí, quando eu comecei a pagar algumas disciplinas, eu percebi que tinha algumas coisas que cabia em mim, e aí eu fui pesquisar, né, então eu comecei a estudar, eu tinha duas opções, ou eu pagava para ter um laudo, ou eu pagava minha faculdade e ia estudar sobre o meu problema. Então eu preferi estudar o meu problema e ajudar outras pessoas que tinham o mesmo problema, né, então terminei minha graduação, né, com muito esforço, e eles dizem, né, que eu era um dos melhores alunos da turma. Eu não gosto muito de ostentar essa bandeira, não. Mas eu era muito esforçado, eu sempre fui muito esforçado. Porque senão eu também não conseguia, né? Então, eu sempre fui muito esforçado nisso. E aí saí, me formei, no período de pandemia, e disse, não, eu vou me especializar em alguma coisa, porque eu quero ir além, eu não quero só uma graduação. E aí concluí, fiz uma especialização em neuropsicopedagogia, né? Hoje eu sou especialista, né, neuropsicopedagogo institucional e clínico. E aí assim que eu terminei, eu recebi uma proposta para voltar, né? Surgiu uma vaga para voltar como professor da instituição que eu fui aluno, e hoje eu sou professor da instituição que eu me formei, né, enquanto graduando. E não faz nem um mês que eu voltei como professor. E assim, eu fico extremamente emocionado porque eu lembro exatamente de tudo que eu passei para chegar naquele lugar e por ter pessoas que acreditaram em mim nesse processo inteiro, né? Porque eu seria mais um, e se não fosse eles, eu tenho uma gratidão enorme por eles, né? De me mostrar que seria capaz, que eu seria capaz e que eu poderia chegar onde eu quisesse. Né? Então, assim, eu voltei para a instituição, né, e encontrei alguns colegas que, quando eu me formei, estavam entrando, né, e sou professor hoje. Nós lá tínhamos uma prática de o trote, ser um professor fake, então eu sempre fui professor fake, então foi uma brincadeira que hoje deu certo, então eu tenho muitos colegas que estão cursando, que são meus alunos hoje, né, e eu estou aqui, assim, muito feliz por participar desse grupo, né? Eu espero poder participar outras vezes, porque eu me identifico muito com essas práticas, e eu não posso dizer que sou, quer dizer, eu não posso dizer que Paulo Freire é meu avô, porque Schleide não tem idade para ser meu pai. Mas já que ele disse que é filho de Paulo Freire, então eu tenho que dizer que sou neto de Paulo Freire, porque Schleide é meu pai, né? E é isso, minha gente. Eu queria só compartilhar isso com vocês, né? Falar que é possível, sim, quando a gente tem afetividade e quando a gente acredita nas pessoas, tá? Fiquei muito, muito, muito feliz de estar aí com vocês.
de ter ouvido Débora, me emocionei várias vezes na fala de Débora, né? Na carta, que carta, viu, Débora? Me vi várias vezes naquelas cartas da modernidade, para a modernidade, né? Eu não senti na pele o que você sentiu por ser uma mulher negra, mas eu senti na pele por ser um menino que não aprendia, por ser um menino que tinha dificuldades, por ser um menino gay, né? Então, assim, eu me senti muito representado. Se puder, né, eu queria até ter essa sua carta para eu ler de novo e eu chorar de novo. E é isso. Muito obrigado, gente, pelo espaço. E estou por aqui. Muito obrigado. Deixa eu só tentar. José, obrigado. José é resultado do que essa ideia do Freire funciona. Alguns perguntam se eu prego a religião do Paulo Freire. Não, não é a religião do Paulo Freire, não. São seus ensinos e aquilo que ele viveu. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu viver. E Freire trouxe para nós essa possibilidade de vivência dentro desse espaço e dentro desse lugar. E eu queria só, para poder encerrar minha fala, se tem um texto que me marque, se tem um texto que me representa também, dentro desse esperançar e dentro dessa perspectiva, é quando eu olho para essa citação que diz assim: afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Então, aqui eu encerro meu momento, agradeço a oportunidade, agradeço de verdade por esse lugar de aprendizagem. Eu sou muito grato a esse círculo, né? Esse círculo, para mim, ele tem praticamente um lugar célebre e central dentro da minha vida. Aqui é o lugar que eu bebo, aqui é o lugar que eu como, aqui é o lugar que aprendo, e nem estou tão todo tempo e toda hora, mas mesmo participando de forma remota, acompanhando tudo no grupo, aqui é o meu lugar de aprendizado, e eu não consigo sair. Como a gente tem aqui no Nordeste, vocês aí não têm muito essa prática, o José me entende. Aqui, se a gente coloca um sapo para fora da casa, que no interior a gente tem muito sapo, cururu, como a gente chama, ele volta. Então, se um dia me quiserem correr ou me retirar porque eu não estou nesse lugar, pode me jogar para fora, mas eu volto saltando e digo: aqui é o meu lugar e daqui eu não saio. É assim que eu me considero e me sinto nesse ciclo. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos, Slider. Obrigada, José. Foi uma delícia ouvir vocês, ver a experiência, escutar. Eu acho que é isso mesmo, né? Todos que somos aqui professores e professoras, a gente sabe que o que nos move é isso, né? É a gente identificar a nossa profissão no outro também, né? A gente se vê nesse processo aí, participando também da formação do outro, se formando, enfim. Acho que foi esse, para mim, um movimento que talvez eu pudesse fazer, se tivesse que fazer, coisa que eu não tenho também, mas é o que fica na minha cabeça, né, Schleider, como é que você faz mesmo esse movimento o tempo todo, mesmo a sua transformação, né, assim, primeira, quando você encontra com Paulo Freire e se... Esse foi o recorde, nunca vi ninguém que leu 6 vezes a Pedagogia do Oprimido, você vai ser agora sempre a minha referência, alguém que já leu 6 vezes a Pedagogia do Oprimido. Eu ia falar isso, Igor, que você depois, se der, abre aí para vocês se conhecerem. Igor está na pós-graduação, está fazendo a disciplina de tópicos especiais, que é Paulo Freire na formação de professores, e ele é do Ceará. Então, hoje é o primeiro dia dele aqui, eu falei que você seria o mais longe, eu hoje nem sei quem é que está mais longe, mas são dois, talvez aí em distância, os mais distantes aqui do círculo, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, muito próximo, assim, eu também te sinto, né, em relação à nossa troca aqui, possibilidade de compartilhar no círculo. E eu acho que foi esse o movimento de como é que a gente vai vendo as transformações mesmo na gente, né, como é que a gente vai, ao longo da jornada, quando a gente vai
compartilhar isso, a gente mesmo faz. A Fátima Freire fala uma coisa lá naquela entrevista que a gente fez lá na jornada, que ela diz o seguinte: isso é muito interessante, a gente fazer esse exercício de compartilhar com outra a nossa trajetória, porque aí a gente mesmo se vê em outro tempo e espaço que a gente ainda não tinha identificado, né, quando a gente faz essa reflexão, e ver também o outro falar sobre, né? Então, acho que é importante também, gente, então fiquem aí, falar sobre o que é que isso provoca em você, como aqui estou tentando. E aí eu fiquei muito curiosa mesmo, Schleider, eu vou ter que, porque sabem que tem uma coisa que também me acompanha ao longo da trajetória, é essa ideia que eu estou comigo muito presente, que é o seguinte: nós precisamos mudar mesmo, não ficar criando disciplina, vocês sabem que não é isso, mas assim, mudar essa estrutura organizacional do ensino, né? Seja na educação básica, seja na educação superior, porque a gente, nesse modelo disciplinar, a gente fragmenta muito, a gente impede a visão da totalidade, a gente eu acho que reduz o conhecimento ao conteúdo, né? Que eu acho que são coisas distintas. Enfim, então, eu fiquei muito curiosa dessa construção. Eu sei que é uma instituição privada, né? Você mesmo fala das metas, é uma outra. São outras finalidades, eu sempre digo isso, assim, a finalidade de uma instituição pública com a finalidade de uma instituição privada são incompatíveis, porque têm fins diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei aí curiosa mesmo, então queria pedir que, se você pudesse depois compartilhar o seu material, para ver como é que é essa construção curricular por mandala. Eu ainda não tinha visto, né? Eu conheço a construção da Escola Cidadã, que fez a construção por rodas, né? Que são também circulares, mas nunca tinha visto por mandala. Então, fiquei... É isso, né? Como é que a gente vai vendo aí, né, as experiências e coisas que vão tocando a gente, o que me fez pensar da importância da gente insistir nessa ideia do em praxis, para a gente ir também neste movimento se conhecendo melhor, identificando quem somos, o que fazemos, aonde estamos, que trajetórias temos, e mais uma vez, né, gente, é sempre na construção daquilo, primeiro de nós mesmos ampliarmos os nossos repertórios, mas ao mesmo tempo também de como é que a gente se constitui nesse caminho freiriano que faz com que a gente esteja aqui juntos no círculo, né? Juntos no círculo. Como é que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Tem pessoas em espaços diferentes, mas que somam ou compõem esse coletivo. Então, se der, Schleider, eu queria que você depois compartilhasse com a gente esse material e até se você puder contar um pouco como é que foi essa construção da mandala, para a gente entender isso. E outra coisa também que eu vou perguntar, assim, não sei se vai ter o tempo todo, mas é que eu fico muito curiosa como é que vocês se apropriam dessa ideia da mística. A gente já conversou isso aqui no Círculo uma vez, né, que o MST, ele usa muito a mística como um processo também, né, na formação, tem sempre esse primeiro momento. Quem já fez o curso lá com o Centro Paulo Freire, eles também têm isso como metodologia, assim mesmo, incorporada no processo deles de usar a mística. Como é que você também... Como é que você se apropriou disso aí na questão do ensino mais formal, regular, né? E aí, se você puder também falar. Mas, mais uma vez, obrigada, encantada. Hoje, minha palavra é encantamento. Realmente foi maravilhoso, primeiro, escutar vocês, e não sei, levou a gente para um lugar tão... acho que, eu não sei a palavra agora que eu vou usar, porque eu estou encantada mesmo, mas assim, que a gente conseguiu ir com vocês nas histórias, estar com vocês, assim, parece que eu fiz parte da história da Débora, sem ter ainda visto a Débora pessoalmente, assim como Schleider, assim como José. Então, é interessante quando a gente tem esse sentimento de pertença, né, de que a gente está junto no mesmo lugar. Então, passo para vocês aí, quem quiser também fazer pergunta, que nós ainda temos 15 minutinhos.
A professora Camila, a senhora quer que eu fale rapidamente sobre essa ideia das mandalas? Pode ser? Então, deixa eu falar. A ideia da mandala aqui dentro da instituição, hoje, pelo nosso ecossistema, não se trabalha mais essa ideia de um currículo fragmentado. Contempla até a sua fala, não se percebe o currículo de maneira fragmentada, mas se entende de uma forma integral. O que seria um currículo integral? Todas as UCs que nós chamamos de unidade curricular, uma vez que nós trabalhamos a mandala, um todo, e cada unidade curricular tem uma representação e tem um significado de uma porção do que é o todo, então ela vai dialogando e se vai trabalhando uma com a outra. Por exemplo, nós não trabalhamos em formato mais de pré-requisitos. Essa disciplina precisa ter... Não. O estudante que ingressa no primeiro semestre, ele é o aluno, ele é o estudante que também dialoga com o estudante lá do 8º semestre. Então, dá para ter todo esse processo de diálogo e de interlocução, uma vez que temos a parte teórica e temos a parte totalmente prática. Todas as UCs nossa da instituição, ela tem 40 horas de prática. Qualquer UC ministrado na linguagem mais comum, qualquer disciplina, ela precisa estar acompanhada de prática. Com essa experiência que nós temos aqui, de freiriana, que eu vou considerar, essa experiência que nós temos do trabalhar, do diálogo, o trabalhar da roda de conversas, o trabalhar de sair para além da sala de aula e chegar em outros lugares, tudo foi agregado e traduzido para esse espaço, o professor não mais ficar neste lugar. Apesar que alguns professores se sentiram incomodados, né, e se sentem porque estavam acostumados em apenas apresentar slides, jogar artigos e deixar a coisa acontecer. E agora não. Esse aluno ele se tornou protagonista, como vocês viram lá nos pilares, lembrando que o professor é o exemplo desse aluno. Então, tudo nasce e surge a partir deste professor, deste educador. A ideia da mística já é uma visão minha do que eu vivenciei dentro do MST, por isso que eu falo que eu tive uma experiência com Paulo Freire lá no Rio Grande do Sul, e dentro do Rio Grande do Sul eu pude contemplar essa ideia de mística, e o José sabe disso. Antes de cada aula, antes de cada encontro, antes de cada momento, nós fazemos um momento de mística. Eu não consigo começar uma aula, somente com boa noite, ela começou. Não. Nós fazemos todo um momento, todo um relato, é uma citação, é um poema, é uma música, é um desabafar, é um momento de compartilhar primeiro, para que a gente possa entrar todo mundo nessa sincronia, e assim a gente possa realmente experimentar o aprendizado aí que é traduzido e que nós conhecemos em Freire, construir esse conhecimento. Espero um dia trazer todos vocês para cá, não vou mentir. Meu sonho é realizar um congresso aqui local, que venha apenas o círculo todinho para a gente fazer vários GTs, já só vocês estarem nessa grande carro-chefe de estar ministrando. E eu falei isso com a nossa gerente, e ela riu, depois ela vai assistir isso aí, que ela disse, Romy, vamos juntar esse povo todo, botar dentro de uma Kombi e trazer, que é muito essa linguagem nossa de Kombi, né? E, inclusive, em breve, eu sou tão freiriano que vocês viram que a nossa gerente, que a gente chama a prefeita local do campus, ela pintou uma parede, que é a minha última apresentação que a Camila colocou, que tem de Paulo Freire, né? Naquele em que eu estou sentado, com as mãos assim, tem Paulo Freire atrás. Isso já é resultado daquilo que nós temos colocado de Paulo Freire. A nossa biblioteca, ela transitou de um lugar para o outro, e ela está para ser colocada em votação o nome. E eu contagiei o coração da mulher, a mulher está tão freiriana que não vai ter mais nem votação, o nome da nossa biblioteca vai ser Paulo Freire, no mês que vem vai ser inaugurada. Ela riu. Aí eu disse a ela, e nós precisamos abrir um núcleo de estudos e pesquisa Paulo Freire aqui também. Ela, rapaz, tudo vai ser Paulo Freire, os banheiros freirianos, os espaços, tudo tem que estar dentro dessa perspectiva, porque não é alienação não, sabe, professora Camila, e vocês que estão aqui circulantes, mas uma vez que a gente conhece esse camarada aqui,
e não é ele como ícone, como mito, porque longe de nós nem temos essa perspectiva. Freire jamais se colocou nesse lugar, mas quando a gente entende essa ideia dessa educação, nesse formato, nesse movimento, cara, é transformadão. Vocês estão diante de um cara que era extrema-direita, vocês estão diante de um cara que nasceu dentro de um berço de direita, era um politiqueiro, era um cara chato, abusado, cheio de porcaria, né? E quando eu digo que eu me encontrei com esse camarada Freire, e dentro lá do MST, quando eu volto para dentro de casa, eu fui praticamente expulso do lugar que eu estava, porque a minha fala não era mais a mesma, meu comportamento não era mais o mesmo, e deu um trem na cabeça que eu digo, não tem problema, pode me botar para fora, jogo tudo que se for preciso, mas como eu aprendi quem eu sou em dias do encontro que eu tive com este camarada, minha vida não é mais a mesma. Por isso que eu tive que ler Pedagogia 6 vezes do Apremido, para poder eu sair de um lugar de opressão tão grande do cão, desculpa a expressão aqui, falando uma linguagem bem nordestina, uma opressão do cão, da molesta, para eu poder sair desse lugar. E eu achando que não era nada, velho. Descobri que eu não era nada, não tinha nada, não sou nada, e estou em construção como agora, aprendendo e percebendo quanta coisa precisa ainda mudar dentro desse camarada. Eu tinha cabelo, os cabelos foram embora. Então, até chegar aos cabelos, não sei o que vai cair mais, né? Mas vamos embora, é assim que a gente faz e é assim que a gente caminha. Ai, ai, que delícia te escutar, Schleider, que delícia. José, quer falar alguma coisa? Não, só estava aqui. Então, me responde uma pergunta aqui. Você, como estudante do curso, você sentia diferença nesse formato de mandala de um formato de disciplina normal? Assim, você consegue perceber a diferença ou não? A estrutura ainda é para você sentida da mesma forma? Ou foi Não, sentida da mesma forma? não, essa prática de mandala ela é nova, né? Ela não me contemplou quando eu estava lá. Então, hoje está totalmente diferente de quando eu voltei, né? Então, hoje eu me identifiquei muito mais. É como se me colocasse pelo avesso. Eu converso isso com o Chilad. Chilad está diferente de quando eu saí daqui, né? Que aí lá eu estava numa perspectiva bem linear. Quem era do P1 era do P1, quem era do P2 era do P2, eu não dialogava com outros períodos, eu não tinha professores de outros cursos dialogando comigo, né? E essa perspectiva é muito bacana. Né? Eu acho que me transportou para me sentir um pouquinho fora daquilo que é privado só, sabe? Eu sei que em alguns momentos a gente não consegue, mas eu tinha muita vontade de entrar numa federal, né? Eu nunca consegui, porque a dislexia não deixou. Mas eu ainda me vejo Agora ainda você vai para o traçando... mestrado. Sim, eu estou agora nesse projeto, porque eu comecei a perceber que a dislexia era um detalhe, ela não era o todo na minha vida, né? Isso. Então, eu digo, não, eu consigo sim ir atrás, e tem uma frase que eu levo comigo até hoje, né, que é de Albert Einstein, que também era um disléxico, né, que diz assim, a criatividade e a inteligência se divertindo. Então, eu sou muito criativo. Então, se eu sou criativo, eu sou inteligente também. Muito legal, muito legal. Professora Camila, só interrompendo, o José é ator, tá? É artista, o José faz as aulas dele. Se vocês um dia tiverem uma oportunidade, vocês vão ver. Esse homem se caracteriza de uma maneira assim incrível. Ter José como aluno egresso hoje, como educador conosco, é realmente assim uma tapa na cara de olhar assim e dizer, olha aí a possibilidade, é possível. Eu também esqueci de falar, né? Eu tive uma experiência também com educação inclusiva, porque eu fui para uma escola trabalhar com educação inclusiva, eu trabalhava numa sala de atendimento educacional especializado, né? E aí eu trabalhava com aqueles alunos que ninguém quer, porque a verdade é essa, ninguém quer aluno com deficiência, que é um transtorno, né? É um abuso, é difícil, e eu tive essa experiência, e aí foi que eu me encantei, né? E foi onde me deu base para perceber que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, só precisa de estímulo e que a gente acredite nessa possibilidade. O ser de possibilidade, né? O ser mais freiriano, é importante a gente acreditar, né? Estar convicto de que é possível, a mudança é possível, que é possível
Enfim, eu queria que a gente, então, gente, para encerrar aqui nos 5 minutinhos que faltam, eu acho que seria importante até para a Débora, para o Schleider, para o José, quem puder, quiser e tiver condições, que abrisse as câmeras e a gente pudesse aí fazer, eu pensei nisso mesmo, a gente já fez essa dinâmica aqui uma vez, talvez falar uma palavra, quem não quiser falar, que escreva no chat, mas como é que foi para você escutar hoje os três? Eu já falei que a minha é encantamento, eu vou parar de falar, porque agora é para vocês falarem, tá bem? Camila, minha palavra é inspiração. Obrigada, Lídia. A minha é possibilidades. Reconhecimento. Me reconheci na fala deles. Obrigada. Minha palavra é aceitação. Minha palavra, que eu digitei já aí no chat, mais acima, é esperançar, e eu estou maravilhada com tudo. Bom, a minha... Bom dia, Bom dia. Oi, Márcia, pode falar. A minha palavra é planejamento. Eu ia dizer inspiração, mas aqui em São Paulo é resistência. A minha palavra é resistir. A minha palavra hoje, acho que eu vou colocar duas, que seria histórias e narrativas, porque eu acho que foi o que mais ficou para mim hoje. Eu também tenho duas palavras, é possibilidade e pertencimento. Me identifiquei muito com o José. Estou nesse mesmo processo. Inclusive na cor da camiseta. Sim, e olha, não foi proposital. Eu acho que eu estou tão por esse caminho. Foi realmente, não vesti com essa intenção, mas foi no caminho. Mais alguém? Minhas palavras são vida e transformação. Eu vou de resistência também. Vou com essa palavra de resistência hoje. Valeu demais. Obrigada, obrigada. Eu queria que a gente hoje, para encerrar, um momento tão importante, né, político, que a gente não falou aqui hoje, porque hoje nosso momento era do Impraxis e escutar, e esses registros, acho que eles também são políticos, né? Eu canso de insistir nisso, porque parece que ser político hoje virou uma coisa ruim, e eu acho que é fundamental que a gente se assuma como seres políticos, e nesse sentido, eu acho que para a gente fazer parte, para que a gente tenha o registro desse momento e desse tempo histórico que a gente está vivendo, que amanhã, para mim, vai ser um momento fundamental para a definição da nossa democracia, eu queria sugerir que a gente hoje encerrasse, a gente sempre tira uma foto no final, né, com todo mundo que puder ligar na câmera, mas eu queria sugerir aquela ideia que eles estão fazendo de fazer, quem tiver aí um livro perto, não precisa ser, mas é só a gente fazer o L do Lula, mais uma vez, a gente está deixando para depois, mas eu acho que isso é para a nossa história mesmo, para registrar, e aí quem não quiser também fique bem à vontade, mas eu acho que é importante que a gente aqui assuma o lado da história que nós estamos fazendo parte, que assuma qual é o lugar que a gente pensa, age, e por isso estamos aqui
nessa defesa, né, de um projeto de sociedade, de um projeto. Então, acho que a gente podia fazer, quem puder, quem tiver aí um livrinho, só que aí, como a Gabriel já teve que sair, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, depois eu coloco uma minha, mas eu vou tirar a foto então. Quem puder e tiver aí, vamos, todo mundo enquadrando, isso, deu. 1, 2 e... X. Isto. Muito bem, pessoal. Acho que é isso. Hoje, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Vi que o Henrique já colocou lá para a gente uma poesia também. Acho que a gente é constituído disso. Eu quero só anunciar, assim, as pessoas que estão em Uberlândia e que ainda não foram, que tiverem oportunidade, que visitem a exposição Paulo Freire Sem Mais. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho desse coletivo de artistas, professoras, que fizeram esse movimento também de leitura, releitura, recriação, reinvenção do Paulo Freire a partir das suas obras, que é uma instalação. Então, quem estiver por aqui, passei por lá, e depois a gente pode conversar sobre. Outra coisa que eu... Oi. É possível você gravar um vídeo ou alguém e depois mandar para a gente aqui de longe? Vou fazer, Silvia, vou fazer para vocês. Obrigada. Porque ficou bem legal, vale a pena. Vocês verem, eu vou, porque as minhas fotos são muito ruins. Eu tenho uma prima que fala, não fala para a Camila tirar foto, não, porque ou ela tira o pé, ou ela tira a cabeça das pessoas, mas eu farei um exercício, inclusive pedirei ajuda, mas vou fazer porque acho que vale a pena até a gente ter esse registro no círculo, porque foi a gente que faz parte, né, do nosso projeto aí da comemoração do centenário. Então, farei e mando para vocês um videozinho com... Eu peço ajuda lá para o pessoal para me ajudar nisso. E a segunda coisa é isso, no próximo encontro nosso de novembro, a gente tem o Em Pesquisa. E agora eu vou entrar em contato aí com as linhas, ver como é que tá, como é que caminhamos, como é que não caminhamos, o que que a gente faz nesse momento do Em Pesquisa. Porque, só lembrando também, para vocês já irem aí também me ajudando a construir isso, a gente tinha pensado o nosso encontro de dezembro como um sarau nosso, né? A gente até achou que poderia ser presencial, mas eu hoje ainda acho que não vai dar para ser-lo, mas eu acho que a gente podia pensar nesse formato aí do dezembro. Quem quiser e tiver ideias, por favor, me mandem, a gente vai conversando sobre esses nossos 2 próximos encontros a partir de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer demais, Schlaider, José, Débora, muito obrigada, valeu demais, a cada um e a cada uma de vocês. Esse aqui é um lugar que realmente eu posso ser, e por isso faz parte para mim de um momento muito importante, a constituição e a existência desse círculo. Então, eu só tenho que agradecer e dizer para vocês até novembro, e amanhã que nós tenhamos a esperança novamente nesse país. Sabemos que vai ser difícil, mas que a gente tenha condição de esperançar. Beijo, bom final de semana, descansem, aproveitem, Um abraço, e até. boa eleição. Camila, parar a gravação. Não sei se você lembra. Sim. Obrigada, Dani. Gabriel. Obrigada, Dani. Obrigada. Boa noite.